Agora, eu chamo o Dr. Luiz Bortolotto, do INCOR, e a Sociedade Brasileira, representando hoje a Sociedade Brasileira de Hipertensão, para trazer o tema quais estratégias têm maior potencial para o tratamento da insuficiência cardíaca no Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigada pelo aceite do convite. Obrigado, Patrícia, colegas aqui do debate que estão participando. Uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês nessa iniciativa muito importante do Fórum. E para falar de um tema que, para mim, apesar de eu ser da área da hipertensão, mas eu vou mostrar para vocês que é uma área que tem tudo a ver e já foi falado aí, né, muito sobre essa questão do impacto de doenças cardiovasculares e dos fatores de risco de insuficiência cardíaca, e o que a gente vê no nosso dia a dia dos nossos pacientes. E a minha visão de estratégia, na verdade, é para a gente refletir um pouco de como a gente tratar. Eu acho que a Nilda facilitou um pouco aquilo que eu vou falar em termos de prevenção, mas eu acho que o tratamento da insuficiência cardíaca vai começar, lógico, na prevenção, mas nos diferentes estágios da doença, e eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou compartilhar aqui. Então, a gente vê aqui que, em primeiro lugar, eu já estava falando, a doença isquêmica, depois a cerebrovasculares, mas relacionado à insuficiência cardíaca é a doença cardíaca hipertensiva e a doença reumática, né? A valvopatia, que leva à insuficiência cardíaca e tem um grande impacto aí nas doenças cardiovasculares em todo o mundo. Se a gente for para o Brasil, esse é um dado de 2015, disparado, em primeiro lugar, cardiomiopatia isquêmica com ou sem insuficiência cardíaca, e vejam de novo a cardiomiopatia hipertensiva e outras cardiomiopatias, e vem abaixo das doenças cerebrovasculares. Então, o impacto, como já foi falado, é muito grande em relação à repercussão dessa condição clínica no nosso dia a dia e, inclusive, no lado social. E aí, pensando nas internações e óbitos por insuficiência cardíaca, a Lídia mostrou bem os dados da Sociedade de Cardiologia, mas tem essa publicação de 2021 mostrando a evolução de internações. Houve uma certa queda das internações em 2020, e, lógico que a gente teve impacto da pandemia, e a questão de mortalidade por insuficiência cardíaca ficou mais ou menos na mesma faixa. Então, tem realmente um impacto muito grande no sistema de saúde. Embora houve, desde os anos, início dos anos 90, uma redução da taxa de mortalidade média por insuficiência cardíaca de 130 por 100 mil para 50 por 100 mil, é um dado positivo, devido a algumas regiões do Brasil, visto essa continentalidade do Brasil, terem uma redução. Isso é uma publicação recente de 2022. Então, há um auspício e estratégias, as diretrizes, tanto de insuficiência cardíaca, de hipertensão e de outras, orientando melhor quem está na ponta, né? Mas a informação tem que chegar mais na ponta, com trabalhos educativos e de educação continuada, e a gente tem feito isso, esse debate do fórum, para poder tratar da melhor forma possível. E aí eu coloco um pouco quando e a estratégia melhor de tratar a insuficiência cardíaca. Para mim, a melhor estratégia começa o mais cedo possível. E aqui a gente tem os estágios de insuficiência cardíaca, que são bem definidos, só para recordar: o estágio A, B, C e D, que é uma classificação muito interessante, como se fosse uma doença oncológica, desde a sua prevenção inicial até o estágio D, que seria o estágio de maior, vamos dizer assim, comprometimento. Onde a gente tem que agir mais e as melhores estratégias é no estágio A e B e no C, no máximo, para evitar chegar no estágio D, que seria a insuficiência cardíaca refratária, que requer uma intervenção de hospital terciário, um transplante, por exemplo, ou corações artificiais de alta tecnologia, que muito pouco tem acesso. E em conversa com o grupo de transplante aqui do INCOR, eu sempre falo isso: a gente precisa estimular a doação de órgão, é muito importante, rim, coração, tudo que é possível para estimular a doação,
Mas se a gente pegar a lista de pacientes que estão em fila de transplante cardíaco, e a Lídia pontuou bem em termos de etiologia, para a insuficiência cardíaca no Brasil, isso se reflete, 60% desses pacientes que estão na lista de transplante não eram para estar na lista de transplante, que todos eles vieram com a sua etiologia da insuficiência cardíaca, de hipertensão, diabetes, doença isquêmica, que tem os fatores de risco associados, o próprio Chagas, que vão causar e levar. É raro, ou felizmente as formas mais raras, que miocardiopatias idiopáticas ou outras genéticas e de depósito são mais raras, que vão gerar a necessidade do transplante, mas a maioria a gente pode prevenir antes, intervir antes mesmo do indivíduo ter sintoma. Então, eu acho que a melhor estratégia é aí. Eu vou puxar um pouco a linha para a hipertensão, porque a gente vê que o impacto é muito grande da hipertensão, mas falando de outros fatores de risco que são importantes. Então, no conceito da cardiomiopatia hipertensiva, que são as alterações cardíacas induzidas pela hipertensão, a gente tem que não só a sobrecarga de pressão, mas existe a influência de doenças coexistentes como diabetes, dislipidemia e obesidade. E eu brinco um pouco com os residentes quando eu vou discutir um caso, que assim, eu estou vendo cada vez mais um enfoque direcionado para doenças raras, no quesito de etiologia de hipertensão, do que para aquilo que a gente vê no dia a dia. Outro dia eu vi mesmo um paciente, olha, miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca de etiologia a esclarecer. E aí, antecedente pessoal, diabético, hipertenso, dislipidêmico. Então, já está esclarecido. Parece que a pessoa está esquecendo um pouco os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, que é só reforçando na parte da hipertensão, que os pacientes hipertensos desenvolvem hipertrofia, a grande maioria, que é um risco para ter insuficiência cardíaca, e veja o papel de outras comorbidades, como obesidade, a diabetes também tem um papel importante. E, como o Paulo falou, a insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, a grande maioria é de paciente hipertenso com comorbidades. Então, é um foco muito importante que a gente tem que ter a estratégia para direcionar. E só para lembrar, né, da insuficiência cardíaca sintomática com fração de ejeção preservada, a maioria dos casos de hipertrofia, associados não só à hipertensão, mas doença valvular, por exemplo, envelhecimento, estenose da válvula aórtica, por exemplo, que promove a insuficiência cardíaca, e quando tem isquemia, e aí a doença isquêmica pode evoluir para a fração de ejeção reduzida, e às vezes mesmo sem isquemia. Então, onde a gente tem que focar para tratar as estratégias é reconhecer essas situações clínicas para tratar da melhor forma. E lembrar dos fatores que influenciam o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, em termos de sobrecarga de pressão, o tempo e duração dessa condição que promove a sobrecarga de pressão, sobrecarga de volume, e aí entra a obesidade, por exemplo, como fator importante, como a Enilda também falou, as condições clínicas concomitantes, como a doença coronária, diabetes, valvulopatia, lembrar das alterações neuromorais, porque isso tem um foco todo voltado para o tratamento, principalmente tratamentos mais modernos, fatores genéticos, é lógico, e, sobretudo, também, como o Enilda salientou, os fatores ambientais, sal, sedentarismo e estresse. Então, a estratégia de tratar a insuficiência cardíaca envolve todos esses fatores da melhor forma, desde não farmacológico a farmacológico. E só para reforçar aí, que eu queria colocar, a importância do benefício de redução da pressão em insuficiência cardíaca. Esse é um dos estudos mais citados atualmente para a hipertensão, que norteou diretrizes americanas para a hipertensão, que é o estudo SPRINT, publicado em 2015, que era comparar o tratamento agressivo com uma meta menor que 120, que não foi atingida, mas a maioria foi, com uma meta mais permissiva no tratamento da pressão. E a gente for ver, eu não vou entrar em detalhes de todos os desfechos, os desfechos de mortalidade teve uma diferença significativa, mas vejam que dos desfechos secundários, incluindo infarto, AVC, o que mais teve impacto, tudo foi relacionado à insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca fatal e não fatal, além de mortalidade. Então,
o impacto de reduzir mais agressivamente a pressão teve direto componente, lembrando aqui que eram pacientes idosos. Então, uma estratégia muito boa para evitar isso é realmente controlar a pressão de uma forma mais agressiva. E olhando dentro dos estágios, como eu falei, desde o estágio inicial, estágio A, até o estágio C, que eu acho que a melhor estratégia para impedir uma progressão da doença é usar isso, né? A educação do paciente, da família, redução dos fatores de risco principais, como diabetes, hipertensão, dislipidemia e outros, e usar as medicações mais corretas, os inibidores do sistema renina-angiotensina, os beta-bloqueadores, mais precocemente, a questão da dieta. Aqui o time multidisciplinar está lá em cima, eu colocaria o time multidisciplinar já desde o início, lá embaixo, não só numa fase mais avançada. E os antagonistas receptores da aldosterona e outras que aqui não tinham na época, porque não estavam mais em evidência. E aí, se a gente for olhar a disponibilidade de medicações para insuficiência cardíaca no SUS, a gente tem essas, desde os inibidores da ECA, BRA. Então, tem oportunidades para trabalhar melhor essas disponibilidades nas diferentes classes que a gente tem. As classes mais novas, como sacubitril, vasatana, veja, tem na farmácia hoje de alto custo, mas só para pacientes muito selecionados. E os inibidores do SGLT2 também tem uma disponibilidade em farmácia de alto custo, mas hoje só para diabéticos com doença cardiovascular acima de 65 anos, restrito. Então, tem um arsenal de melhora muito importante, porque, vejam, essa é uma revisão de 2020 que eu achei muito interessante, não só na cardiomiopatia hipertensiva, mas para a insuficiência cardíaca em geral, que seriam as intervenções com maior impacto. Então, além da redução intensiva da pressão, como eu mostrei que teria impacto, os diuréticos, as medicações de primeira linha, como IECA ou BRA, os diuréticos que têm uma ação maior, os tiazídicos mais quando tem congestão, a furosemida, e principalmente a abordagem não farmacológica, como perda de peso, redução do sal, avaliação, outras, como a cirurgia bariátrica para pacientes obesos, e as medicações mais novas, que têm um impacto também importante para essa redução. Era isso que eu queria passar, essa mensagem de como realmente tratar melhor e evitar o desenvolvimento de ciência cardíaca em nossos pacientes. E aproveito, agora falta 15 dias, mas tem o nosso congresso aí em Cuiabá, da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que vai ser um momento de integração muito interessante. Muito obrigado.